Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Sabe aqueles bailes só com música antiga, tipo década de 70, 80? Pois eu cresci escutando os meus pais contando que tinham se conhecido num desses bailes. Eles chamavam antigamente, no tempo deles, de festinha de garagem, ou então de festinha americana. Foi num desses encontros que eles se viram pela primeira vez e imediatamente se apaixonaram. Meu pai tirou a minha mãe para dançar, e aí aconteceu o primeiro beijo, e depois disso nunca mais se separaram. Eu achei tão linda a história deles que cheguei a pensar em mandar para a música da minha vida. Só que aí aconteceu. Eu ainda sou muito nova. Recém completei 18 anos e, naturalmente, nunca participei de festinhas de garagem. Só que, por uma dessas coincidências do destino, eis que o pessoal que fazia faculdade de comunicação com o meu irmão promoveu um encontro num estilo assim bem parecido no dia da formatura. O salão estava lindo demais, decorado com fotos de carros, de artistas, de cantores daquela época. Foi depois do jantar que aconteceu o baile. A banda que eles contrataram para animar a festa só tocava músicas antigas, rock, baladas. Convidei minha melhor amiga para ir comigo. E a pedido dela, seu irmão acabou indo junto. Esse irmão da minha amiga, é bom que se diga, eu sabia que ele gostava de mim. O pessoal da rua vivia comentando. Só que ele era tão tímido, tão envergonhado, sabe aquela pessoa encabulada, que nunca havia tido coragem de se aproximar de mim. De maneiras que eu sabia porque me contavam, porque o pessoal comentava. Porque ele mesmo, em pessoa, nunca teve coragem de se declarar. Eu, naturalmente, também ficava na minha, até porque, para ser sincera, embora fosse até jeitoso, bonitinho, ele não fazia muito o meu gênero. A verdade é que eu sempre gostei de rapazes mais velhos, mais experientes. E o Luciano tinha a mesma idade que eu, sem contar que, repito, era um poço de timidez. De modo que, pelo menos na minha cabeça, a gente jamais daria certo. Tanto que eu nem lhe dei muita atenção durante a festa. Para mim, foi como se ele nem estivesse ali. Para que dar esperança se a gente sabe que não vai rolar nada? Pois foi durante o baile que eu conheci o Felipe, um amigo de sala do meu irmão. Os dois faziam faculdade juntos. Eu já tinha notado ele passando várias vezes diante da nossa mesa e sem tirar os olhos de mim. Sabe aquela paquera disfarçada? No entanto, foi só quando a banda começou a tocar a seleção de músicas lentas que ele se aproximou e me tirou para dançar. Você é irmã do Sandro, né? Então, muito prazer, eu sou o Felipe. A gente estudou na mesma sala. Você dança essa comigo? Antes de aceitar, até assim, meio sem querer, dei uma olhadela para o lado e avistei o Luciano, olhando para mim, com a cara mais triste do mundo. É como eu já disse, eu sabia que ele gostava de mim. Só que fazer o quê? Não éramos nada um do outro. Eu também não podia ficar me privando de me divertir, de conhecer pessoas novas, só para não magoá-lo. De modo que acabei aceitando o convite desse amigo do meu irmão. Enquanto dançávamos, a gente não parou de conversar. E a nossa sintonia foi tão grande que acabamos dançando aquela seleção de músicas lentas inteirinha, uma atrás da outra. Pena que ficou só na dança. Fiquei morrendo de vontade de lhe dar um beijo. Só que, como ele não tomou a iniciativa, eu também fiquei na minha. Depois da dança, a minha amiga comentou: nossa, coitado do Luciano. Você sabe que às vezes eu tenho tanta pena dele? Ué, pena por quê? E você ainda pergunta? Tá lá, ó, todo jururu. Só porque te viu dançando com aquele cara. Por que você não dança uma com ele? Só para ver se ele fica mais animado?
Sem dúvida, ele parecia bem triste. Aquela carinha desanimada, a música rolando solta, todo mundo rindo, se divertindo. E eu, coitado lá, chateado, sozinho, com aquela expressão melancólica, olhando para mim como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Só que, meu Deus, que culpa tinha eu? Além do mais, eu tinha ficado balançada pelo Felipe. Aquela seleção de lentas que dançamos mexeu comigo demais, apesar de não ter acontecido nada. Apenas a dança, não aconteceu nenhum beijo, nenhuma declaração, nada. A gente só dançou e conversou. Mesmo assim, eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. Tanto que fiquei a procurá-lo com os olhos o tempo todo. Não era plano meu dançar música nenhuma com o irmão da minha amiga, por mais pena que eu tivesse dele. Só que aí aconteceu uma coisa que mudou tudo. Quando começou uma nova seleção de músicas lentas, eu vi o Felipe dançando com outra. Mais do que isso, os dois estavam agarradinhos no meio do salão, se beijando com paixão, do jeito que eu gostaria de ter o beijado. Não sei explicar, mas eu senti um ciúme tão grande que quase perdi a compostura. Eu sei que a gente não era namorado, que a gente não era nada um do outro. Tínhamos nos conhecido aquela noite, inclusive. A gente só tinha dançado e conversado, nada mais do que isso. Só que eu não gostei nem um pouco de vê-lo beijando aquela menina. E aconteceu que no calor do ciúme, eu convidei o Luciano para dançar. E ainda fiz questão de dançar com ele bem pertinho de onde o Felipe estava dançando com aquela outra. Naturalmente que ele nos viu. E foi bem nesse momento que eu fiz uma coisa que hoje eu sei. Eu não devia ter feito. E não devia, porque foi o começo de tudo. Como se precisasse provar alguma coisa, sem pensar nas consequências. Quando notei que o Felipe, mesmo dançando com aquela outra menina, estava olhando na nossa direção, no impulso eu beijei o Luciano. Como que dando troco. Mais do que isso, acabamos ficando juntos o resto do baile. Não sei se fiz a coisa certa, mas por saber que o Luciano era apaixonado por mim, eu meio que me aproveitei da situação. Na verdade, eu usei o Luciano para fazer ciúme no outro. O problema é que, em vez de parar com aquela história por ali mesmo, eu fui dando corda. Até que alguns dias depois, acabei aceitando o seu pedido de namoro. Pensei, eu estou sozinha mesmo, não tenho ninguém, que mal pode haver? Quem sabe seja divertido passar um tempo com o Luciano. Depois, se eu enjoar, eu termino o namoro e acabou. Tenho consciência do quanto fui leviana. Porque, na verdade, pensei só em mim. Enquanto eu tencionava apenas passar o tempo, nada mais do que isso, sabia que ele era apaixonado. Não foi certo brincar com os seus sentimentos. Mas é como eu já falei. Na hora, não pensei no que estava fazendo. Foi por puro impulso. Eu sempre fui muito impulsiva. Do mesmo modo que lhe dei aquele beijo lá no salão, para fazer ciúme no outro, aceitei seu pedido de namoro alguns dias depois. A minha amiga, a irmã dele, naturalmente que ficou feliz da vida quando soube. Ela sempre torceu para que ficássemos juntos, pois sabia o quanto seu irmão gostava de mim. O problema é que eu não gostava dele. Era um rapazinho legal, boa gente, mas sabe, gostar é outra coisa. E tanto não gostava que comecei a fazer o coitado de gato e sapato. Combinava encontros e não ia. Ou deixava me esperando o sábado e o domingo inteirinhos. Eu sei que não é certo, mas o que eu podia fazer?
O Luciano não tinha boca para nada. Eu podia fazer o que fosse, que para ele parecia que estava tudo bem. De modo que eu acabava me aproveitando da situação, deitava e rolava. O problema é que tempos depois, eu passei dos limites. Sem querer, sem intenção, mas passei. Um dia meu irmão apareceu em casa com o Felipe a tiracolo. Felipe, aquele seu amigo que eu havia conhecido no baile de formatura. Quando o vi, senti até um friozinho na barriga. Pensei que nunca mais fosse vê-lo na vida. E de repente, estávamos ali os dois, um diante do outro. Ele, na verdade, nem tinha ficado assim tão impressionado por mim. Tanto que lá na festa, no baile de formatura, tinha me largado para dançar com outra. E não apenas dançar, mas beijar aquela outra. De qualquer modo, eu tinha ficado muito balançado. Aquela história toda de beijo no Luciano e até de namoro tinha muito a ver com ele, o Felipe. Foi por causa dele que eu beijei o Luciano lá naquela festa. Pois bem, quando vi, senti aquela tremedeira. Estávamos ali, um diante do outro. Ele tinha me deixado tão perturbada aquele dia no baile, principalmente depois que eu o vi beijando aquela menina. Foi por causa dele, inclusive, que eu caí na besteira de dar aquele beijo no Luciano e depois de ainda aceitar o seu pedido de namoro. O fato é que nesse dia, enquanto o meu irmão tomava banho, ficamos nós dois ali na sala, eu e o Felipe conversando. Até que, de repente, como não poderia deixar de ser, como já era de se esperar, rolou um clima. E o fato é que, no meio da conversa, a gente de repente calou, ficamos olhando um para o outro, sabe aquele silêncio? Aí a gente se aproximou, se olhou bem fundo nos olhos e aconteceu o beijo. Em nenhum momento pensei no meu namorado, até porque não sentia nada por ele. Sei lá porque continuava com aquela história de namoro. Só sei dizer que não pensei nele um segundo sequer. Pois quis o destino que durante o beijo, ele, o Luciano, entrasse pela porta com tudo e me pegasse agarrada com o Felipe, no maior amasso. De repente, ele estava ali diante de nós, como se não estivesse acreditando no que via. O olho estalado, aquela expressão de espanto. Qualquer outro diante de uma situação assim, vendo a namorada beijando outro cara, ficaria fora de si, partiria com tudo para cima do cara. Só que ele não. Primeiro ficou olhando para a gente com aquele olho arregalado, até que, sem dizer uma palavra, saiu correndo o portão afora. Eu fico só imaginando o que se passou pela sua cabeça naquele instante. Eu até pensei em ir atrás, lhe dar uma explicação, só que foi tudo muito rápido. Ele saiu porta fora, correndo, desabalado, como se estivesse assustado. E foi então que, de repente, ouvimos aquele barulho, aquele som de freada, depois daquela pancada seca. Logo escutei também aqueles gritos, aquelas vozes vindas lá da rua, aquela confusão. Corri para a janela e foi então que me deparei com aquela cena. Um carro parado e o corpo do Luciano estirado no meio da rua, com algumas pessoas próximas à volta, gesticulando, falando alto, desesperadas. Eu tenho consciência de que foi tudo culpa minha. Não foi à toa que ele foi atropelado por aquele carro.
Ele só saiu correndo daquele jeito porque me viu beijando Felipe. Por muita sorte, ele sobreviveu. Embora a batida na cabeça tenha sido tão forte que ele acabou ficando com algumas sequelas. Na verdade, nunca mais foi o mesmo. Se antes ele já era retraído, tímido, imagine depois do acidente. Hoje, ele se movimenta com muita dificuldade. Até mesmo para articular as palavras ele tem problema. Ninguém pode imaginar o remorso que sinto, pois sei que foi por minha causa que ele foi de encontro àquele carro. O coitado não merecia. Pena que só hoje eu consigo enxergar isso. Já faz alguns meses que aconteceu o acidente e a gente continua namorando, se é que dá para chamar isso de namoro. Eu simplesmente não tive coragem de terminar com ele depois do que aconteceu. É como eu já falei, eu me sinto responsável. Ele nunca tocou no assunto comigo. Aliás, nem comigo, nem com ninguém. Eu também evito ficar recordando. Se bem que tem horas que é inevitável. Às vezes, diante do seu silêncio, eu chego a pensar que parte da sua memória tenha sido apagada durante o atropelamento. Só que em outras vezes, eu pego me olhando com tanta tristeza no olhar, mesmo ele não dizendo nada, e chego à conclusão de que ele lembra-se, porque sinto a mágoa que ele carrega no olhar. Já pensei em acabar com esse namoro várias vezes, até porque, repito, nunca fui apaixonada por ele. Mas parece que Andréia percebe que vou terminar e aí já vem para o meu lado, dizendo que a minha presença está fazendo bem para o seu irmão, que está ajudando na sua recuperação, que se eu não estivesse por perto, talvez ele estivesse deitado numa cama de hospital até hoje. Ou seja, ela apronta aquela guerrinha psicológica, aquela chantagem emocional, e aí eu perco a coragem. Ah, se ela soubesse que ele só se encontra nesse estado porque me viu beijando outro cara. De qualquer modo, não deixo de me sentir feliz por saber que estou sendo útil. Isso ajuda, inclusive, a atenuar um pouco o remorso que sinto. Mas até quando vou ter de me sujeitar a um relacionamento que não me faz feliz? Nunca fui apaixonada pelo Luciano. Se estou com ele até hoje, é por culpa, remorso e pena. E isso, com todo respeito, nunca fez nem jamais fará ninguém feliz. Então tem horas que eu me pergunto, tá certo, eu tenho minha parcela de culpa. Ele jamais seria atropelado se não tivesse me visto beijando outro cara. Então tudo começou comigo, naquele beijo, lá naquele salão. O remorso é inevitável, só que, ao mesmo tempo, adianta eu ficar ao lado de uma pessoa que eu não amo? Será que eu vou ter de anular minha vida? Deixar de lado a minha felicidade apenas para atenuar essa minha culpa? Será justo comigo? E mais, será justo com ele? Eu não amo Luciano, nunca o amei. Se tem alguém nesse mundo que jamais vai conseguir fazê-lo feliz, esse alguém sou eu. Sabe, às vezes eu penso que estou até prejudicando. Não quero o seu mal, nunca quis. Mas também acho injusto anular a minha vida só porque ele se encontra nesse estado. Foi culpa minha?
De certo modo foi. Mas até quando eu vou ter de pagar por esse erro? A verdade é que nada disso precisava ter acontecido. Eu não tinha nada que beijá-lo lá naquele baile de formatura, só para tentar causar ciúme no Felipe. Até porque eu e o Felipe não éramos namorados, não éramos nada um do outro. Não havia por que eu lhe dar falsas esperanças, assim como também não tinha nada que aceitar o seu pedido de namoro. Alguns dias depois, eu fui muito impulsiva, muito imatura. Não pensei nas consequências das minhas atitudes. E aí deu no que deu. Eu só sei de uma coisa. Isso não está fazendo bem para ninguém. Nem para mim, nem para ele. Se continuo com esse namoro de mentira, é porque me sinto culpada pelo que aconteceu. Eu queria muito que ele se recuperasse totalmente, para que pudesse viver a sua vida em paz, embora eu saiba que isso provavelmente não vai acontecer. A batida na cabeça foi muito forte. Ele ficou com sequelas. Até para falar, o Luciano tem dificuldade. Com certeza jamais voltará a ser o mesmo Luciano de antes. E eu tenho medo de que também eu jamais volte a ser a mesma Raquel. Não quero ficar ao lado de alguém apenas porque sinto pena, culpa, remorso. Eu quero alguém do meu lado que faça meu coração vibrar. Só que ao mesmo tempo me pergunto se eu tenho esse direito. E se me pergunto isso é porque sei, fui muito irresponsável quando resolvi brincar com os sentimentos de alguém que sempre me amou de verdade. No fim, mesmo não tendo intenção, estraguei a vida de uma pessoa que não merecia. Uma pessoa cujo amor eu usei para atingir meus objetivos de menina imatura. E o resultado é que hoje aqui estou, infeliz ao lado dessa pessoa e sabendo que também não a faço feliz.